aqui em Mateus, no capítulo 4, do verso 5 ao verso 7, o texto constante das tentações de Jesus no deserto da Judéia, no início do seu ministério. E é a parte que se vincula ao fato de que o diabo o levou ao pináculo do templo em Jerusalém, que era a parte do abismo mais profundo em termos de queda, de projeção do pináculo para fora da cidade. Uma queda imensa, uma altura enorme. E colocou Jesus como um suicida na ponta do pináculo do templo, com os dedos para fora, e lhe disse, lá em cima, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão, os anjos, nas suas mãos, para tu não tropeçares em alguma pedra. Jesus ouviu a citação do Salmo 91 e respondeu a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É quando a Bíblia é usada contra o Evangelho. Quando a Bíblia se torna inimiga de Jesus e instrumento do diabo. Quando ela é tirada do texto, do seu contexto, aplicada como um pretexto de uma intenção pré-agendada. É quando se usa a Escritura para se reforçar um pensamento pessoal que se tem, um desejo particular. É quando, em torno de um capricho, se constrói uma doutrina. É quando, em torno de uma filosofia, se sistematiza, a partir da Bíblia, a construção pseudológica do argumento. É quando textos da Bíblia servem àquilo que não tem nenhum tipo de vínculo com a sua utilização original. É quando a Escritura é apenas letra, porque sem que ela seja o que ela é, e ela só é o que ela é no contexto da verdade dos seus significados, quando ela é apenas letra, e como letra ela serve para os milhares de composers que são feitos para justificar as bilhões de loucuras que em nome de Deus são praticadas, mas cumprindo a vontade de Satanás. E aqui se mostra como o falso exegeta da Escritura, o grande e falso exegeta da Escritura é o diabo. Aqui se mostra como é interesse de Satanás usar a Bíblia contra o Evangelho, contra a verdade, contra a palavra. Aqui fica claro e clara a fragilidade da Bíblia, sem que ela seja lida a partir de Jesus, sem que ela seja lida a partir do espírito daquele que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de servo e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Aqui fica definido o fato de que a mera leitura da Bíblia, sem que aconteça a partir de Jesus, como pedra de esquina, como
aquele que dá as definições dos significados, pode ser usada em qualquer direção maligna, como a leitura da Bíblia sem Cristo como centro é suicida, é indutora de doença mental, é indutora de surto narcisista, é indutora de megalomania do tipo que aceita porfias loucas com a fantasia surtada que diz: se és filho de Deus, prova. É por isso que não me interessa ler nunca mais a Bíblia na minha vida se eu não puder lê-la exclusivamente a partir de Jesus. O que salva a Bíblia é Cristo. Assim como ela me salva, Jesus também salva a Escritura. Salva a Escritura de virar instrumento do diabo, de virar a mãe de todas as maluquices. É Jesus como chave interpretativa, pedra de esquina, como categoria interpretativa essencial, como chave hermenêutica, é que salva a Bíblia, para que ela não nos faça mal em razão das montagens feitas pelo diabo, usando os bilhões de caprichos dos intérpretes que estão comprometidos apenas com a defesa dos seus pressupostos, sem nenhuma disposição de se renderem submissamente ao Espírito de Jesus, a palavra do Evangelho, a fim de não tentarem ao Senhor, seu Deus. Aqui se aprende que todo estudo bíblico que é feito sem que Jesus seja o centro e a chave hermenêutica é o caminho da corrupção que faz a Escritura se transformar em heresia. Faz com que frequentemente os homens desenvolvam montagens que induzam a atitudes e a comportamentos e a decisões que são verdadeiras tentações contra Deus. Pecados contra os céus, construídos em nome da Bíblia. E em nome do melhor da Bíblia. Em nome do salmo, de todas as seguranças, de todas as garantias. Se usa essa segurança, se usa essa garantia, se usa essa soberania que o Salmo 91 expressa sobre o cuidado de Deus contra o homem. Fora do contexto, é um convite ao suicídio, é um convite ao caminhar insensato, é um convite a tentar a Deus, é um convite a ficar em pé onde as bombas estão caindo, é um convite para se oferecer em pé nas trincheiras onde tiros estão sendo dados. Salmo 91, sem o Espírito de Cristo, se transforma no salmo dos super-homens, dos super-arrogantes, dos que acham que os anjos se tornaram os garis do nosso capricho, os servos dos nossos desejos, das nossas eroticidades ou das nossas fraquezas psicológicas carentes de afirmação pública. Porque foi no mínimo isso que Satanás estava propondo a Jesus. E é isso que todo dia Satanás faz. Tem um monte de pastor que foi levado ao pináculo do ministério e pulou de lá. Está aqui com a gente hoje. Tem outros que estão pulando. E sem falar que toda essa teologia da prosperidade é um salto do pináculo do templo. Toda ela é pula que os anjos vão contigo. É tentação a Deus, é pecado. Ou todas as vezes que alguém chega e diz: eu determino e obrigo a Deus pela fé a realizar isto e aquilo,
porque Deus está obrigado a honrar a sua palavra, que foi tirada do contexto para atingir a um capricho por causa de um pretexto. Meu Deus, enxerguem como a maior parte do que se chama de interpretação bíblica à nossa volta é feita com a exegese de Satanás. É feita com categorias de montagem do diabo. É o mesmo mestre de Bíblia que saca o Salmo 91 e o atira sobre Jesus, dizendo: Deus vai te honrar. Não tenha dúvida disso. Por que ficar esperando tanto tempo? Por que tu não dás um salto em nome dessa escritura aqui, que Deus se obrigará, anjos terão de vir? E Jesus diz: isso é tentação. O Salmo 91 não é o Salmo dos suicidas. Deus é o esconderijo, Deus é o refúgio, é o baluarte daquele que nele confia, que confia na sua palavra e a obedece, não como magia, mas andando no chão da vida com sabedoria, com sensatez, com prudência, se desviando do mal, fugindo das malignidades, não se associando à corrupção de nenhuma natureza, não imaginando jamais que Deus pode ser cúmplice dos caprichos, dos meus desejos ou das minhas maquiavelices feitas em nome da fé, em relação às quais eu digo: se eu for honrado, eu darei boas recompensas à obra de Deus. Seu canalha. Não. O Salmo 91, o Salmo dos sóbrios, que se refugiam no Evangelho, que são simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É o Salmo dos que não tentam a Deus, dos que vivem um dia depois do outro, dos que saem andando e chorando enquanto semeiam e que voltarão com júbilo trazendo os seus feixes. É o Salmo dos que fazem todo o seu trabalho, dos que edificam, dos que vigiam a casa à noite, dos que fazem vigília, dos que mantêm olhos abertos, dos que se esforçam. Salmo 91 não é salmo de quem tenta a Deus querendo que Ele faça o nosso trabalho. É o salmo de quem cuida com o pé no chão de tudo que lhe é pertinente como um ser humano. A esses, o Senhor diz: Eu sou aquele que te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu sou aquele que te cubro com as minhas penas, sob as minhas asas tu estarás seguro. A minha verdade em ti, praticada por ti, é a tua defesa. É porque tu andas confiando em mim, andas no meu amor que lança fora todo medo. E tu não tentas a Deus, que tu aprendestes em mim a não temeres o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia, porque tu não procuras a morte. Tu não brincas de super-homem, tu não enfias a tua mão no covil das serpentes, dizendo: eu creio em Jesus, vamos ver se os venenos delas me fazem algum mal. Não, é porque tu és prudente e confias em mim, que eu te digo: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Serás guardado na tua prudência, na tua sensatez. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque tu não és um deles andando com eles, nem fazendo orações pedindo bênçãos sobre a calhordice deles. Ao contrário, tu disseste: o Senhor é o meu refúgio, e tu te refugiaste em obediência na minha palavra. Por isso tu fizeste de mim a tua morada, diz o Senhor. Por isso também
por causa de tua obediência e da tua confiança em mim, sabendo que nenhum mal te separará do meu amor, porque eu sou fiel, ainda quando tu és infiel. E sabendo tu disso, tu buscas viveres todo dia em fidelidade simples para comigo, é que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa. Sim, é porque tu andas assim que eu dou ordens aos meus anjos a respeito da tua vida para que te guardem nesses caminhos do bem, caminhos do Evangelho, não nos caminhos do capricho. É porque tu andas nos caminhos da vida segundo Deus em Cristo, é que os anjos te sustentarão nas suas mãos para tu não tropeçares em alguma pedra que apareça de súbito na jornada limpa que tu buscas fazer. É por causa disto, por estares calçado com a preparação do Evangelho, escudado com o escudo da fé, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, revestido com a couraça da justiça, trazendo na mente o capacete da salvação, cingido com a verdade que é pavês e escudo, que tu pisas o leão e a áspide, esmagas os pés ao leãozinho e a serpente do mundo espiritual. Sim, porque tu te apegaste a mim com amor, e o teu amor por mim é provado assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Por causa da tua amizade comigo, do teu amor amigo, é que eu te livro, eu te ponho a salvo, porque tu me conheces, tu não brincas de andar comigo. Então tu me invocas e eu digo: estou aqui. Na tua angústia, seja ela qual for, eu sempre estou contigo, te livro e te faço sair de tudo glorificado e melhorado, e te encho de alegria, de longevidade eterna, diz o Senhor. Esse é o Salmo 91, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Aquele outro que diz magicamente, pula daqui, declara, decreta: tu és filho do rei, tu és filho de Deus, é a tua hora, é a tua chance, espreme a Deus, coloca a Deus à prova, faz uma loucura que obrigue Deus a te honrar no meio do caminho. É tudo doutrina de Satanás, pregação do diabo que está aí nesses púlpitos para todo lado. E vocês não ouviram, até hoje não entenderam, não discerniram. Não dá para brincar. É por isso que não dá para ajoelhar em nenhuma oração com Valdomiro. Não dá. Não dá, esse povo tem que saber que não dá. A linha está arriscada. E o neófito chega para aprender essa novidade de vida logo. Em Cristo Jesus não dá mais para brincar. Jesus, eu te peço, em teu nome, por tua misericórdia e por tua graça, que tu nos abras o entendimento para que vejamos a quantidade de Bíblia falsa que existe em nós, quantidade de doutrina bíblica deturpada em nós, a quantidade enorme de sistematizações construídas por homens, elaborada por teólogos e teólogos, que nos foram passadas como verdades de Deus depuradas, como doutrinas de um grupo, e que condicionaram a mente de pessoas que hoje perguntam e não sabem por que o Evangelho só dá errado na vida delas. Por que elas pulam e se quebram? Por que elas se jogam e afundam-se? Por que elas confessam e nada acontece? Por que elas se dizem eleitas e nunca são pacificadas? Por que elas se fazem santas e nunca são purificadas na alma? Por que elas buscam tanto as exterioridades propostas e o coração continua nervoso e angustiado? Por que eles falam tanto em salvação e têm tanto medo de morrer? Por que
olham para o mundo como um lugar tão perdido, enquanto eles mesmos vivem cheios de pecados, é porque estão seguindo as montagens bíblicas do diabo, os estudos bíblicos de Satanás, que tentam o Senhor nosso Deus, que inventam promessas que Deus não fez, que são construções e montagens e montagens e montagens, arrancadas da Bíblia falsificada e trazidos como doutrinas para enganarem o coração dos que idiotadamente pulam de pináculos, fazem loucuras, casam com pessoas que não poderiam, seguem profecias loucas e se arrebentam, obedecem palavras de ungidos que são só surtados e malucos, e a vida deles se destrói. Oh Deus, é tanta gente infeliz porque tem Bíblia e não tem Jesus, porque estão cheios de doutrinas de homens e não tem nenhum evangelho no coração. Por favor, ilumina o coração, a mente, o entendimento. É o que eu te peço. Agora, em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. E eu peço a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, independente de tudo que você já escreveu aqui, em relação a tudo que eu perguntei antes, sobre o que a gente vai falar, mas eu pergunto agora, para concluir, deixo com você essa questão que quero que você pense. Você já foi muito enganado pela Bíblia? Já foi muito enganado pela Bíblia sem Jesus? Hein? Apenas me responda. Eu creio que não preciso explicar mais nada. Depois de tudo que eu falei, nem o diabo pode dizer que não entendeu. Espero que você não venha dar uma de engraçado. Apenas me responda. Você já foi enganado pela Bíblia? Pela Bíblia sem Cristo? Pela Bíblia sem Jesus? Já foi enganado pelos estudos bíblicos sem Evangelho? Me responda. Já tentou o Senhor seu Deus com base bíblica? Porque, supostamente, se para você que, de fato, não tem a arquitetura do Evangelho nem da palavra na mente, só tem o livro Bíblia do lado de fora e doutrinas de homem na cacholinha mínima que você chama de sua mente, o que quer que seja apresentado com apoio em algum versículo bíblico passa a ser verdade para você. E é nessa que você, de fato, vai obedecendo bases bíblicas que colocam você em areia movediça. Bases bíblicas que fazem você pular do pináculo do templo. VNV TV, o canal é você.